Shalom, a paz de Yahweh e a graça de Yahshua Mashiach, nosso mestre e nosso salvador, e nosso irmão, né? Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os apóstolos e disse: meus irmãos, o que tens aí para comer? Então ele chamou de irmãos. Esse vídeo vai ser um pouco polêmico porque o tema é: o Messias foi sacrificado na Páscoa. A gente vê todos os anos as religiões celebrando a Páscoa como se o Messias tenha sido sacrificado no domingo. Como se a Páscoa tenha sido no domingo. Acontece todo domingo, distribuem chocolate, quebrando os mandamentos, porque a Páscoa é para comer pães sem fermento, ervas amargas e a carne do cordeiro, para celebrar a memória dos nossos antepassados lá no Egito, que eram escravos. Então eles quebraram com essa cultura de distribuir chocolate. Ao invés de comer coisas amargas, estão comendo coisas doces. Então, voltando ao assunto do vídeo, em Mateus 26, 5, diz assim: quando eles estavam tramando para matar Yahshua, mas diziam, Mateus 26, 5, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, eles já estavam tramando, porém, no dia da Páscoa, Jerusalém ficava lotado de gente que vinha de todos os lugares da Galiléia, de toda a região, que vinham para o sacrifício e para celebrar a Páscoa. E a Páscoa naquele ano, provavelmente, pelo que eu estudei aqui, pesquisei aqui, caiu na quarta-feira. Então, na quarta-feira à noite, eles não puderam matar o Messias naquele dia, porque estava lotado de gente, e o Messias estava com a sua fama de seus milagres, suas curas, tinha tomado conta de toda a região da Galiléia. Então, lá em Mateus 26, 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que isso aqui já foi um dia após a Páscoa, o primeiro dia já diz que no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos vieram a Yahshua e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o mestre possa comer a Páscoa? Só que esse nome aqui, a Páscoa, é porque a Páscoa tinha o primeiro dia da Páscoa, o sacrifício do cordeiro, e tinha mais 7 dias após esse dia, tinha mais 7 dias que era comemorado, era uma extensão da Páscoa, que era a festa dos pães sem fermento. Que isso aqui aconteceu provavelmente na quinta-feira, que foi o dia que ele foi preso. Em Mateus 26, 26, ele diz: enquanto comiam, Yahshua pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Isto foi na quinta-feira. A quinta-feira foi o dia que o Messias foi preso. Quando ele saiu para orar, terminou a ceia, cantaram um salmo e saíram para o Monte das Oliveiras para orar. E ele disse a Pedro: minha alma está triste até a morte. Então, a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: a Páscoa foi na quarta-feira, Yahshua fez a ceia na quinta-feira com os apóstolos, Yahshua foi preso na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite já não havia pessoas, todo mundo já tinha ido embora de Jerusalém, tinha ficado só aquele pessoal que morava em Jerusalém e a turma que fazia parte do Sinédrio, que estava sendo manipulada pelo Sinédrio. Na sexta-feira, pela manhã, quando ele já tinha passado a noite sendo levado para Pilatos, sendo levado para o sacerdote, foi levado para Herodes, Antipas, e foi pela manhã quando Pilatos lavou as mãos, querendo se isentar do sangue do inocente. No sábado, na sexta-feira, ele foi condenado à morte,
levado para o sacrifício. No sábado era o Shabat, então não podiam chegar até para fazer nada, né? Bom, continuando, porque eu parei para atender um cliente que chegou. Como na sexta ele foi executado no madeiro, o sábado ninguém podia fazer nada porque era Shabat. Então ninguém podia carregar peso, não podiam abrir o túmulo, porque era terminando proibido para os judeus. E até hoje eles guardam o sábado e eles não pegam peso, não fazem atividade nenhuma. No primeiro dia da semana as mulheres encontram o túmulo vazio, túmulo aberto. E Yahshua passa, e depois de ressuscitado, lá no livro de Atos dos Apóstolos, fala que após ele ressuscitar, ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando o que eles deveriam fazer, né? Orientando-os sobre como eles deveriam anunciar por todo mundo o Evangelho e batizar as pessoas. Então, ao passar os 40 dias, ele subiu aos céus e ele deixou um aviso aos apóstolos, disseram: fiquem em Jerusalém, até que o Espírito desça sobre vocês. Então, na festa das semanas, chamada festa das semanas, festa das colheitas, que é também conhecido como a festa de Pentecostes, que é uma festa, não é uma festa que começou naquele dia, que os cristãos que não estudam pensam que a festa de Pentecostes começou simplesmente naquele dia lá, quando o Espírito Santo desceu sobre, o Ruach Kadosh desceu sobre os apóstolos. Não, já vinha há milhares de anos sendo celebrada essa festa de Pentecostes. Olha só, a festa de Pentecostes era quando as pessoas iam, a chamada festa das colheitas, ou festa das semanas, eram 7 semanas após a Páscoa. 7 vezes 7, 49. No 50º dia, eles subiam a Jerusalém para trazer ofertas das suas colheitas, das primícias das suas colheitas. Então, Yahshua já sabia que ia lá estar reunido muita gente, e com essa quantidade de gente reunida, o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, eles iam pregar para todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Então, meus irmãos, já estava, o Messias, Yahshua, já tinha pensado nessa possibilidade. Por isso que ele disse: no dia de Pentecostes, quando o povo subir todos para Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo e vocês vão pregar para elas. Não é à toa que naquele dia fala-se que está escrito na palavra que mais de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia e receberam o dom do Espírito Santo. Então fiquem todos na paz de Yahweh e na graça de Yahshua Mashiach. Amém?